E a família mais famosa dos quadrinhos da Marvel chega de vez ao MCU. Estamos falando de Quarteto Fantástico, filme que entrou em cartaz nos cinemas nessa quinta-feira, dia 24 de julho, que traz, né, nós já tivemos vários filmes do Quarteto Fantástico, alguns bons, outros nem tanto, mas é uma ideia interessante que vem agora nesse filme que tem uma dupla, né, o casal que vive, o Red Richards e a Sue Richards, o Pedro Pascal e a Vanessa Kirby, trazem um peso, trazem umas interpretações que eu gostei muito, e tem, claro, o quarteto em si funciona bem. Acho que tem muito espaço, claro, pro Senhor Fantástico, para a Mulher Invisível, mas o Tocha Humana e o próprio Banner, o Coisa, funcionam também, tem muito tempo de tela, e um tempo que é bem aproveitado. E tudo gira em torno, né, tipo, tentando contar o mínimo possível de spoilers, mas falando sobre o que é passado no trailer. A gente está falando de uma saga contra o Galactus, que é um dos principais vilões do universo da Marvel, um dos principais vilões, inclusive, né, um dos adversários mais frequentes, a gente pode dizer assim, do Quarteto Fantástico, com uma surfista prateada, né, a Arauto dele. Já viu o surfista em um dos filmes lá atrás, o surfista que eu gostei, quando eu terminar no filme nos anos 90, mas agora também tem uma outra linha. E acho bacana, primeiro, que a gente está falando de um filme que não é de origem, apesar os primeiros passos, estão no começo do quarteto, mas já meio consolidado, tá? Aqui um pouco de ideia, tanto que o filme tem uma linha que vai já com o filho, né, com o Franklin Richards, que é um outro personagem importantíssimo do universo da Marvel, e o filme termina, inclusive, ele com quase, vamos dizer assim, 5 anos de idade. Vai falar 4 anos do futuro, depende de pensando aqui, ele fazendo 4, 5 anos, pensando ali na reta final. E é tudo isso que a gente está falando, né? O filme deixa claro que se trata de um outro universo, já lança uma informação sobre isso, passa rapidinho pela origem do Quarteto Fantástico. Eu acho isso bacana, porque, apesar de ser uma história interessante, é algo que já foi contado em vários filmes. Então, já fala dos raios cósmicos, de como eles tiveram um acidente quando eles fizeram aquela viagem espacial, mas isso é contado muito rapidamente, já está com eles já vivendo uma outra realidade, já com os poderes, conta das batalhas, então, com relação a alguns vilões icônicos, assim, vilões importantes dos quadrinhos do Quarteto Fantástico, aparecem logo de cara. Então, tem uma introdução mostrando os poderes, e acho que a parte dos efeitos visuais funciona muito bem com o Senhor Fantástico, é muito bem bacana, o Tocha Humana, a construção do Coisa, né, do bem, para mim, acho que me chama muita atenção, e gostei muito de como eles conseguiram trabalhar os poderes da Mulher Invisível. A Sue funciona também muito bem em tela. E vai sendo contada essa história para eles enfrentarem o Galactus. Então, assim acontece, os protetores da Terra encaram já o Galactus, e tem toda uma história contada em cima disso. Tem uma ida deles, então eles encontram com o Galactus, a gente vê esse cenário, e tem depois o final, já, a batalha, vamos dizer assim, uma luta contra o Galactus. Algumas cenas de ação, eu fiquei na dúvida, para mim, assistindo o filme de uma forma geral, primeira impressão, é um filme que eu pretendo assistir pelo menos mais uma vez. É um filme que ele tem várias cenas interessantes de ação, e acho que destaca com a surfista prateada, que inclusive acho que tem umas cenas, achei que teve algo muito interessante, que realmente fez jus a chamar de surfista. Acho que isso foi muito legal de assistir isso no cinema. Inclusive também a parte, quando vi o pessoal que já viu nos trailers, a surfista, ela leva, ou seja, eles capricharam bem na parte prateada. É um prateado assim, brilhando. E o que é legal ver isso em tela é a parte que reflete. Então, você vê elementos que estão em tela, a direção, o roteiro se preocupa com a imagem que está refletindo nela. E isso achei que foi também sensacional. Mas não é o quarteto, não é aquele filme de pancadaria, não pense nos filmes antigos, nos outros filmes, eu ia falar antigos, nos filmes recentes da Marvel, o filme do começo do MCU, que era pancadaria direta. Não tem as cenas de ação, mas é uma história contada, trabalha muito bem quem são os personagens. O Pedro Pascal, acho que ele funciona muito bem com o Senhor Fantástico, me surpreendeu demais, porque ele traz um cara extremamente inteligente e um cara que a gente pode dizer que é extremamente racional, que ele não é passional. E isso é o foco do Senhor Fantástico nos cinemas, nos quadrinhos. Ele é um cara matemático, um cara racional, pensa aqui em número, em possibilidades, e trabalha muito bem. A Sue Richards, ela tem um peso muito grande, algo que nos quadrinhos o pessoal, até tem algumas pessoas que não tem essa visão,
mas a Sue Richards nos quadrinhos também é uma personagem ferrada, assim, bem poderosa nos quadrinhos, e isso é tratado no filme, consegue ter esse lado. Gostei de ver o Tocha Humana numa versão não tão, como é que eu posso dizer, não tão playboyzão, não só aquele cara que só quer saber de farra, mostra ele como um cara inteligente também, claro, ele tem um outro lado, então as cenas aqui tem que de interação, principalmente com a surfista, são divertidas, mas ele mostra também que ele tem um conhecimento. E o Coisa é um cara mais sereno, mas é aquele cara que não precisa pancadaria solta. Os uniformes, para mim, achei muito legal. Assim, a própria ambientação, acho que aqui vale também, nesse vídeo aqui, sem spoilers, falar sobre isso. Os uniformes, a forma como é contada, uma história antiga, e você ter todas as roupas com o visual até mesmo do povo em si, né, que mostra com roupas, carros, todo o visual em volta, achei muito legal. Os uniformes do quarteto também gostei demais, acho que isso chamou uma atenção. Tenho que elogiar muito, aí eu gostei demais, porque o Galactus não é aquela nuvem que a gente viu lá atrás dos anos 90, que apareceu e foi um vilão do quarteto. É um cara que chega em tela e você fala, que bate o olho, e você fala, você se colocando no papel do herói, da heroína, você olha para um cara daquele e fala, mano, o que eu vou fazer? Você fala, ferrou, para não falar coisa pior. Porque realmente tem um peso em tela, tem uma ambientação que traz de um dos caras mais ferrados, mais fortes do universo da Marvel, aparecendo de uma forma decente, sendo bem desenvolvido. Tem alguns, claro, tem algumas reviravoltas, algumas cenas interessantes, todo o desenvolvimento da história indo bem, um ritmo bacana. Acho que ele não. O filme não teve. Eu, particularmente, gostei, não achei que teve nenhum algo. O ritmo dele vai muito bem, funciona assim, o tempo de filme funciona legal, o encerramento, o último ato também vai num ritmo interessante, não tem aquela queda brusca, tipo, precisa terminar o filme, e não fica aquela sensação de terminou de uma forma muito rápida, não tem assim, vai encaixando. Um roteiro, ele funciona redondo. Então essa foi uma parte interessante. Duas cenas pós-créditos, uma mais engraçadinha, mas fazendo uma referência bem bacana, mas a primeira já é uma que já tem, assim, quem acompanha os quadrinhos já pega a primeira referência, o primeiro easter egg que a gente fala logo de cara, numa das primeiras cenas, já tem um easter egg, você fala, opa, já existe, já estão falando desse personagem. E depois a última cena, que também já mostra depois, inclusive, a hora que faz a pós-créditos, já fala, né, sobre o retorno do Quarteto Fantástico, a gente falando aqui já em Vingadores, então vai entrar nessa saga. Então, os fãs da Marvel não sabem, isso já está sendo, né, muito divulgado. O Quarteto vai fazer parte desse universo do MCU, junto com vários outros heróis que estão entrando, numa saga de multiverso, numa saga que vai envolver outras realidades, que tem tudo para ser grandiosa e tomara que mantenha o sucesso de outras linhas da Marvel. Então, o filme, gostei, além da parte visual, que eu gostei dos efeitos visuais, da parte do roteiro, a fotografia, a trilha sonora também, em alguns, tem ponto boa, mas tem alguns pontos altíssimos. Acho que a trilha sonora do Quarteto Fantástico é uma trilha que eu gostei demais, então acho que também é algo interessante que ajuda a ambientar nas cenas. Então, acho que esse retorno não dá para a gente falar como um reboot sobre pegando, esquecendo tudo que foi contado lá nos outros filmes do Quarteto, que já apareceram várias vezes no cinema, mas acho que é um filme que faz jus à qualidade, ao peso, à força que a gente está falando da família, da família. A gente pode falar, talvez, a força da família no universo da Marvel, a família extremamente inteligente, uma família que se complementa com elementos distintos, a gente está falando de até elementos do dia a dia, vamos dizer assim, elementos da natureza que aparecem, então, a referência do Quarteto Fantástico, trazem uma história redondinha, uma história que funciona bem, que termina um filme que não é só de ação, um filme que tem os personagens têm um tempo de tela que funcionam muito bem, não tem muita história paralela, acho isso bacana, porque não adianta nada você colocar historinhas paralelas com personagens paralelos, mas não serem aproveitadas. Você está falando que tem 4 personagens principais, está falando do quarteto, e mais um vilão, e mais uma assistente, uma arauto do vilão, que traz isso aí também em tela. Então, dá para contar,
foco no casal, estamos falando do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, mas o Tocha Humana e o próprio Coisa têm muito tempo de tela, aparece podendo ter a sua qualidade, mostrando seus poderes e também atuando fora, sem ser nas cenas de luta. Então, isso acho que traz algo bem legal. É um filme divertido, assim, me arrancou risadas em vários momentos. O Web, que é o robô, as interações são engraçadas, o próprio Tocha Humana, o próprio Coisa, então tem algumas referências interessantes ao longo do filme também que te trazem um tom leve. Então, não é, acho que é um filme que a gente pode falar, um filme família, dá para se assistir com família, o pessoal, fãs da Marvel, acho que fãs da Marvel vão gostar bastante, a repercussão em cima do filme está sendo muito positiva, por conta, acho, do elenco, por conta da construção dos roteiros e do que está por vir. Claro, a gente vai ter que acompanhar agora, daqui para frente, o que sairá de Quarteto Fantástico para frente no universo do MCU e aguardar, acho que a gente pode falar de forma ansiosa, esse retorno do Quarteto Fantástico, essa versão 2025, por conta do ano, porque o visual é totalmente retrô, mas como será esse Quarteto Fantástico interagindo com o restante da galera do MCU? Aí, cenas dos próximos capítulos. Abraços.